rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Alô, amigos da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. É com muita satisfação que estamos mais uma vez próximos a vocês para desenvolver um programa de comentários, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Seguindo esta obra básica de Allan Kardec, é que nós temos elaborado esses programas, o Evangelho em sua simplicidade. Então é muito importante nós sempre valorizarmos as obras básicas do codificador e, sem dúvida nenhuma, o Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, nós estaremos fazendo comentários sobre o capítulo 10 deste livro, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então é sempre muito interessante nós lembrarmos do valor, desse sermão da montanha, o sermão em que Jesus proclamou as bem-aventuranças, que vão se cumprir, como nós já temos explicado em vários programas, ao longo de várias vidas, e não apenas num curto período de tempo de uma existência. Mas a questão da misericórdia é, sem dúvida nenhuma, uma palavra-chave. É uma questão da mais alta importância e profundidade na mensagem que Jesus trouxe aos homens. Diferente daquelas ideias, preceitos, ensinos e leis, normas vigentes no passado e registrados no Antigo Testamento, onde vigia basicamente o dente por dente, olho por olho, Jesus nos traz a ideia da misericórdia. E é isso que nós temos que chamar muita atenção. Então vejam bem, Mateus registra no Sermão das Bem-aventuranças o trecho: Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E também prossegue: se perdoardes aos homens as faltas que eles vos fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, nosso Pai Celestial também não vos perdoará aos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir a sua falta em particular, entre vós e ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Quando ele houver pecado contra mim, será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: eu vos digo que não apenas até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então é muito importante, esses esclarecimentos registrados por Mateus. Agora, nós gostaríamos de chamar a atenção esse trecho das bem-aventuranças, conclamando a misericórdia, porque eles próprios obterão misericórdia. Então é aí que entra o Espiritismo, quando nos explica a compreensão sobre o que é a justiça divina. Nós não somos julgados e nem punidos por Deus, segundo os ensinos de Jesus e explicados à luz da imortalidade da alma pelo Espiritismo. Segundo o Livro dos Espíritos, a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. Então o que acontece em realidade é o seguinte: nas várias vidas, porque nós somos seres imortais
e que reencarnamos. Pela misericórdia divina, nós temos a oportunidade de termos novas existências corpóreas. E é nessas condições é que nós vamos aprimorando o nosso conhecimento, adquirindo e aumentando a compreensão de natureza espiritual. Então, a partir deste momento, é que nós vamos começar a reconhecer que se onde nós cometemos um engano, quando ontem praticamos um equívoco, e a nossa consciência hoje registra isso, reconhece essa falta, então nós sentimos a necessidade do arrependimento. A partir do arrependimento, vem a necessidade de reparação. A reparação é aquilo que o Mateus registrou, porque eles próprios obterão misericórdia. Então nós vamos obter a misericórdia de ter a paz de consciência, de estarmos com os nossos pensamentos afinados com a lei divina, no instante que nós reconhecemos o erro, reconhecemos, identificamos o engano, e passamos então a reparar essa falta que foi cometida contra o próximo ou contra a humanidade. Então, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, é de uma profundidade muito grande para nós. E isso é uma complementação daquele estudo que fizemos no capítulo anterior, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque a misericórdia é na realidade um complemento, né? Porque há necessidade da brandura e da pacificidade para que a pessoa execute o ato de misericórdia, ou seja, é o perdão das ofensas. Então, é importante esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos cair naquela frase que nós sempre falamos, né? Quando proferimos a prece do Pai Nosso que estás nos céus, e dizemos assim: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Então, o perdão, onde nós perdoamos aqueles que nós entendemos como nossos devedores, é na verdade a prática da misericórdia, estabelecendo o quê? Uma forma de reconciliação. Então, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec também coloca versículos de Mateus: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e o que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último centil. Essa simbologia de um julgamento de prisão é, na verdade, a pessoa que fica presa a um complexo de culpa. Não é? Ela não vai ficar detida num local, ela vai ficar ligada a uma sensação de ter errado, de ter o complexo de culpa. Eu diria uma prisão mental, uma prisão de ordem espiritual. Então é muito importante nós nos liberarmos, nós nos desligarmos, né, dessas eventuais faltas ou equívocos cometidos, procurando a reconciliação e prosseguirmos no caminho para não ficarmos estacionados, parados, né, perdendo o nosso tempo de natureza espiritual. E aí, Allan Kardec também coloca outros versículos de Mateus sobre o sacrifício mais agradável a Deus, onde ele destaca versículos de Mateus: se, pois, quando apresentardes a vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí no pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Então aqui, esse ensino de Jesus mostra
que o importante não é o compromisso de formalidade, não é o compromisso formal, de querer pagar uma dívida, de querer acertar um engano que cometeu contra alguém, fazendo oferendas em altares e deixando ali nossas dádivas, nada disso. O mais importante é aquilo que Mateus registra do pensamento de Jesus: deixai a vossa dádiva aí no pé do altar. Quer dizer, essa parte material não tem importância, essa formalidade não tem valor de natureza espiritual. É isso que nós temos que prestar atenção. Mas ide reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois sim vai oferecer a vossa dádiva. Então a maior mudança, o sacrifício mais agradável a Deus é esse, é de não se preocupar em ficar atendendo a formalidades, a normas de natureza material, normas de natureza religiosa, mas irmos buscar a reconciliação. E aí sim, essa dádiva, qualquer coisa que a gente ofereça ao próximo, né, já terá um outro destino e terá um outro galardão, vamos assim dizer. Terá uma outra importância de natureza espiritual para nós. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito rico, né, de bem-aventurados os misericordiosos. E é interessante que ainda Allan Kardec acresce mais versículos de Mateus. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então Jesus mostra que o nosso critério, ou a nossa prática, às vezes, de pré-julgamento das pessoas, de precipitação no julgamento das pessoas, das ideias às vezes apaixonadas, imediatistas, para querer classificar, identificar ou julgar pessoas, muitas vezes será usado contra nós mesmos. Então é isso que ele nos alerta. E para deixar clara essa situação, então nós temos aqui um registro feito pelo evangelista João, que Allan Kardec coloca na sequência, dizendo o seguinte: os escribas e os fariseus conduziram a Jesus uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés ordena na sua lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, o vosso sentimento sobre isso? Então Jesus foi checado, foi provocado, né, pelos escribas e fariseus. E aí Jesus, abaixando-se, escreveu no chão com o dedo, né, sobre a terra, e todos insistindo na pergunta, vendo a atitude do Cristo e o que ele escreveu: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então veja a sabedoria do ensino de Jesus. E mesmo assim eles estavam alvoroçados e não entendendo o ensino de Jesus. E Jesus então disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenareis. Ide, e no futuro não peques mais. Então aqui está realmente tipificada a ideia da misericórdia, de compreensão para com a pessoa que cometeu um equívoco, um engano aos olhos do mundo, e que essa situação toda, né, há várias interpretações aí sobre a questão do adultério no conceito da época.
mas não interessa esse detalhe aqui para nós. O fato é que aquela mulher estava sendo julgada, né, sob o momento, o impacto de uma paixão da multidão e dos escribas e fariseus, e Jesus deu a resposta clara, perguntando que quem estivesse sem pecado, esse sim deveria atirar a primeira pedra. Todos se foram, e ele disse à mulher então, ide, e não peques mais. Então, hoje, com a compreensão do Espiritismo, então nós podemos entender que ao longo das reencarnações é exatamente isso que acontece. Então vamos fazer uma comparação. É como se nós tivéssemos cometido um grande engano numa reencarnação, numa vida anterior, e fomos acusados, fomos perseguidos, etc. A divindade oferece a misericórdia da oportunidade de nós reencarnarmos. Ide e não peques mais. Então volte ao cenário físico, numa nova vida, num novo contexto, numa nova reencarnação, arrependendo do que foi praticado e buscando a reparação. Então é o ide e não peques mais. Vamos refazer o bem onde ontem houve o engano. Então essa é a ideia, é o processo da evolução espiritual. Não é de condenação, não é de separação. Deus é a expressão maior da bondade, da paternidade, da misericórdia. Por isso é que João escreveu o dito de Jesus: Deus é amor. Então nessas condições, através das várias vidas, é que nós vamos compreendendo como se processa a misericórdia divina, permitindo, portanto, a evolução, a educação, o aprimoramento dos nossos espíritos ao longo das várias vidas. E se nós prestarmos atenção, se nós buscarmos as diferenças de comportamento humano ao longo dos séculos ou nos últimos 2 milênios, nós vamos ver que houve sim uma melhoria, houve um progresso. E isso é graças a esse aprimoramento, ou seja, a evolução que vai acontecendo do espírito, passo a passo, reencarnação por reencarnação, oportunidade por oportunidade. E assim, usando da misericórdia divina, nós vamos aprendendo a diminuir os nossos enganos, os nossos erros. É por isso que Jesus disse à mulher que estava sendo condenada pelos homens: ide e não peques mais. Então é isso que os Espíritos nos falam. A cada vez que nós nos preparamos e voltamos ao cenário físico de reencarnação, com a oportunidade de um novo corpo, nós estamos indo com o compromisso de diminuirmos os nossos erros. Ide e não peques mais. Pois bem, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, então com base no Sermão da Montanha, ele é muito significativo. Eu diria que é um dos pontos básicos, né, para nós entendermos a lei de amor, para nós entendermos a justiça divina. Vale a pena lermos, relemos, pensarmos e meditarmos nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec ainda nos acrescenta e introduz nesse capítulo instruções dos espíritos, ou seja, psicografias, né, feitas por médiuns, onde os espíritos estão nos orientando sobre esse tema. E aí Paulo, o grande apóstolo, né, Paulo de Tarso, escreveu uma mensagem, né, em 1861, onde ele diz no finalzinho: há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal, né?
que lhe acontece dizendo para si mesmos que ele não tem senão o que merece, né? Então é aquelas ideias, né, em que a pessoa fica imaginando que o que ele fez para você, ele vai receber também. É como se estivesse rogando assim o mal, entre aspas, rogando uma praga, né, para a pessoa. Quantos dizem, escreveu Paulo, eu perdoo, e que acrescento, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí então o perdão segundo o Evangelho? Pergunta Paulo. Não, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu, né, que busca apagar esse passado. É o único que será realmente contado, porque Deus não se contenta com a aparência, como nós falamos há pouco, com normas, com rituais, com oferendas de ordem material. Deus sonda o fundo dos corações das pessoas e os mais secretos pensamentos. E é nessas condições, né, que muitas pessoas se enganam com as palavras. Então escreveu o apóstolo Paulo nessa mensagem que Kardec coloca nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento, de inferioridade. Então Paulo convida a todos nós: não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais do que pelas palavras. Então a mensagem assinada pelo apóstolo Paulo, Evangelho segundo o Espiritismo, é muito clara. E para complementar essas instruções espirituais, esses comentários, né, feitos aí pelo mundo espiritual, Allan Kardec também colocou uma mensagem chamada A Indulgência, que tem a ver exatamente com a misericórdia, onde Dufresne, esse espírito, simplesmente faz um convite. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então ele constata essa realidade. E aí lembra que a indulgência não procura ver o defeito dos outros, mas a indulgência evita de falar, de divulgar os erros, os problemas, os limites dos outros, procurando evitar a malevolência, as intrigas, né? Mas buscando, acima de tudo, fazer ressaltar o que pode existir de bom naquela pessoa. Então a indulgência não se ocupa jamais com atos errados, com atos maus, apenas que seja para orientar ou para facilitar um processo de educação, mas é acima de tudo a ideia da misericórdia e do perdão é que deve, fundamentado na indulgência, colocar em prática. Bem-aventurados os misericordiosos. Continuaremos num próximo programa.